Campos, voltamos com o Folha no Ar, ao vivo, sempre, claro, né? Com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Programa de hoje, estamos conversando e recebendo aqui com muito prazer o professor Dr. Frank Pavan, ele é PhD em meio ambiente, é advogado ambiental, engenheiro ambiental e professor da Fundação Getúlio Vargas, do IFE, ISICENSA e também da Universidade Cândido Mendes. Professor, neste bloco, a pauta é políticas públicas com ações contra ou para controlar os alagamentos e desastres naturais. Este programa tem um blog este programa e o blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa tem aqui um grupo de WhatsApp em que a gente posta aquele link lá que eu mandei para o senhor. E então as pessoas preparam aqui, mandam as perguntas para a gente. Tem duas perguntas aqui, inclusive todas duas são relacionadas a essa questão dessa tragédia aí, né, também em Petrópolis, dessa coisa. Eu vou abrir o bloco falando sobre isso. E aí a gente emenda essas políticas públicas e essa coisa toda, para justamente a gente procurar entender o que de fato pode ser evitado e o que não tem como ser evitado. Aqui vem do José Armando Barreto. Bom dia, professor. A evolução das ocupações irregulares, pontualmente nas encostas, margens e entornos de veios hídricos, são frutos de inoperância da fiscalização do poder público em todas as esferas. Pontualmente, é fato que os gestores nos municípios pecam por omissão diante da formação destes assentamentos precários, que ele coloca aqui entre aspas, atentos a interesses financeiros ou eleitoreiros. E a Silvana Venâncio, que é jornalista, mora em Bom Jesus do Itabapana, ela pergunta aqui, professor, qual seria o ideal para tentar diminuir essas tragédias? O que as políticas públicas precisam fazer com urgência para minimizar esses desastres? Então, entendendo de forma bem objetiva, né? Política pública, qualquer política pública, por isso que não é política pública, que serve para todo mundo, né? Ela envolve 5 estágios que a gente chama. O primeiro estágio é a construção de uma agenda, de uma proposta. O segundo estágio é a formulação dessa política. Então, assim, na construção de uma agenda, a gente vai identificar quais são as necessidades, seja na saúde, na educação, no saneamento e no uso e ocupação do solo, política pública urbana. Na formulação da política, como a gente vai estruturar isso para executar aquilo que está sendo demandado, a demanda. Na terceira fase, ou estágio, a gente vai ter a tomada de decisão para, na sequência, implementar e avaliar. Bom, isso é ciclo das políticas públicas. Vale para qualquer política pública. Quando o Armando, né, pergunta sobre ocupação do solo, a gente, voltando na história, a gente começa a entender geograficamente que o ser humano, por instinto, tem por hábito buscar água para morar perto. Se você olhar as cidades, grande parte das cidades brasileiras, o centro da cidade está próximo de um rio. Porque, instintamente, aquela ocupação das áreas foi feita ali no rio, porque a água do rio é que atendia as necessidades básicas do ser humano. Então, assim, por instinto, a gente já procura água perto da gente. Então, a água do rio lá no passado, dessas cidades principalmente centrais,
A água do rio servia para ele jogar o lixo, para ele usar para tomar banho, para fazer comida, as necessidades básicas, para jogar o esgoto, que não queria ficar perto. Então, assim, você pode observar, Cláudio e os ouvintes, toda cidade, quase todas as cidades, o centro da cidade está no entorno de um rio. Então a cidade começa a ser construída de dentro para fora. A ocupação vai ocorrendo no entorno desses rios, que é a água, que é para necessidade básica, saneamento básico, necessidade básica, e a cidade vai sendo construída à medida que as pessoas vão chegando, que vai havendo a ocupação dessas regiões. Então, chega num determinado momento que essas cidades elas se tornam tão extensas e tão densamente ocupadas que precisa de um planejamento, só que a coisa já está ocupada. E quando uma coisa é você planejar algo que ainda não há ocupação, até mesmo o sistema sanitário. Assim, hoje, se não tivesse rede de água e esgoto na cidade, para a gente instalar a rede de água e esgoto ia ser o caos, porque ia ter que sair fazendo buraco na cidade toda. Ia ter que dimensionar a estrutura das edificações para elas não ruírem quando eu fizesse um buraco. Mas a gente teve um planejamento em determinadas regiões antes da cidade ser construída para se construir uma rede. Então, essas ocupações, eu estou dizendo ao longo da história da cidade, ou das cidades, elas não foram, em algumas cidades, não foram planejadas. Por isso, hoje a gente tem que fazer esse monte de buraco para poder instalar esses sistemas. Bom, isso é na região central. O que vai acontecendo nas ocupações que o Armando falou aí, de ocupação irregulares, é que chega uma hora, num time aí, num momento, em que não há mais espaço para construir na região central. E a região central, geralmente, é a região econômica dos municípios. É onde há o desenvolvimento, as atividades comerciais. Então, aquela pessoa que não consegue residir ou morar no centro, na região central, ela quer estar pelo menos próxima à região central, porque ela também precisa trabalhar, desenvolver suas atividades comerciais. Então, começa uma ocupação periférica no entorno das cidades. E aí essas ocupações vão abafando a região central e influenciam em todo esse sistema que a gente já falou, né, da drenagem da água no município, provocando os alagamentos. Além disso, quando eu ocupo o entorno dos corpos hídricos, dos rios, eu estou ocupando uma área que serve de escoamento para o rio quando ele enche. E aí, às vezes, tem a enchente, alaga a casa das pessoas e a gente fala assim, a culpa é da prefeitura que deixou alagar a casa da pessoa. Não, a culpa não é da prefeitura que deixou alagar a casa da pessoa. A culpa é recíproca, porque é falta da política pública habitacional fez com que alguém ocupasse uma área, que a gente chama de área de preservação permanente, que não deveria ter sido ocupada, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas não têm para onde ir. Eu não sei o que é ficar sem casa, sem teto. E elas ocuparam uma área que não tinha uma ocupação urbana como um modo de sobreviver, uma forma de sobreviver. As políticas públicas, e é disso que a gente está falando, fazendo um paradoxo com as duas perguntas aí, eu falei primeiro do Rio, depois vamos falar das encostas, né, que o Armando falou, elas precisam estar integradas. A cidade está preparada para X mil habitantes, com toda a sua infraestrutura econômica, sanitária, ambiental, de drenagem. De repente começa a aparecer e é comum, né, a gente vê aí casas antigas sendo demolidas, inicialmente elas viram estacionamento, depois a gente constrói um prédio, constrói esse prédio nesse lugar, que era uma casa para uma moradia de 5 pessoas. Agora eu vou ter um prédio para 100 pessoas, num lugar que foi preparado para uma quantidade X de pessoas. E a política pública urbana, que é o nosso plano diretor municipal, dentro do Estatuto dos Municípios, ele serve exatamente para isso, para saber qual é a quantidade de pessoas daquela cidade, quais são as demandas daquela cidade, a demanda daquelas pessoas, quem tem casa, quem não tem casa, quem tem saneamento, quem não tem saneamento,
para estruturar isso de uma forma que a gente garanta a segurança e o bem-estar daquela população, daquelas pessoas. Aí, trazendo agora para o contexto, eu falei de Rio, pensando na planície aqui, né, em Campos, na beira do Rio Paraíba, ou lá em Bom Jesus, que também teve a questão dos alagamentos. Na questão das encostas, que o Armando disse aí, nós temos também nas encostas as áreas de preservação permanente. Assim, se a gente olhar para... Hoje em Campos é planície. A gente mora na planície. Quando você vai para a região serrana, não tem espaço na planície para que as pessoas edifiquem suas casas, seus imóveis. Então, uma alternativa é ir para a encosta, é ir para o morro. Também no morro, na encosta, há as áreas de preservação permanente, pela legislação, que não podem ser ocupadas. Não só pela questão ambiental, mas também por segurança. Assim como a insegurança há insegurança na beira do rio, também há insegurança na encosta. Se a gente olhar para Petrópolis, a legislação fala de 45 graus de declividade, né? Que você não pode ocupar acima de 45, mas 30 graus já é uma declividade com risco super elevado. E aí eu posso até explicar assim, tecnicamente a parte da engenharia, o porquê. Em Petrópolis tem imóvel em costa com 60 graus de declividade, é quase que vertical. Não só Petrópolis, mas todas as cidades da região serrana. E por que essas pessoas... Essa semana um amigo me questionou isso, né? Mas por que essas pessoas... Já aconteceu isso outras vezes, Frank. E por que essas pessoas insistem em morar ali? Porque não tem espaço para edificar outras casas. Não há espaço para moradia. E se há espaço, precisa ser instalado um sistema não só de uma casa, um sistema sanitário, um sistema de drenagem para aquela região. Se tem espaço, significa que provavelmente alguém vai estar morando no entorno, você vai influenciar na vida das pessoas que estão morando lá. Então, tudo isso, Cláudio, entra na estrutura das políticas públicas, da política ambiental, da política de segurança. O que aconteceu lá em Petrópolis foi uma coisa que a gente chama de evento hidrológico extremo ou eventos extremos. Isso já acontece há muitos anos. Acho que passou até num jornal ontem uma carta de Dom Pedro falando de eventos extremos que aconteceram há muitos anos. São coisas extremas, só que em períodos distintos. Não acontece com recorrência. E essas áreas, né, por que dos desmoronamentos? Porque o solo tem uma estrutura como uma esponja de lavar utensílios, né, lavar louça. Quando ela encharca, ela não recebe mais água. A água vai bater nela e vai escoar. A mesma coisa acontece com o solo. Então, se ele está encharcado, e por isso que tem alagamento aqui também, viu, Cláudio? Não só porque o rio transborda, mas porque a gente está numa região de planície que foi construída numa área de alagada. Uma área alagada. Eram lagoas enormes na região. Então, a água subterrânea está muito próxima da superfície. Quando você joga a água, satura, encharca e ela transborda. A mesma coisa lá. O solo encharca, não consegue mais receber. Além disso, há essas ocupações da encosta que interferem. Eu vi a entrevista de algumas pessoas que ficaram envolvidas, né? O nosso problema com aqueles ônibus foi quando a água ficou barrada, num barramento, que a pressão dela aumentou. Quando fez uma barragem, ela aumentou a pressão e aí empurrou os ônibus. A mesma coisa acontece na encosta. Você vai colocar um monte de imóvel na encosta, a água vai ficar retida, barrada, vai cair com maior pressão, o solo vai estar encharcado, vai pesar, e aí vem abaixo. Então, se todo esse problema de uso e ocupação do solo, realmente o Armando tem razão, faz parte de uma estrutura de controle, de planejamento e de fiscalização. E tudo isso está na política pública. Deve estar na política pública de uso e ocupação do solo, que é plano diretor, estatuto da cidade, plano de saneamento, política pública ambiental. Então, tudo isso tem que estar integrado para a gente estar preparado para esses eventos extremos. Eu também vi uma entrevista do CEMADEM, que é o Centro de Controle Hidrológico, e eles falando, não, a gente avisou que ia chover tanto em tal hora, mas o morador, ele não tem para onde ir.
E ele acaba ficando por segurança. Qual é o lugar que eu me sinto seguro? A minha casa. O lugar que eu mais me sinto seguro é a minha casa. Então o morador não tem para onde ir, ele acaba ficando, porque se acha que está seguro ali e acontece a tragédia, uma tragédia como aconteceu. Acho que o início da conversa é esse aí, Cláudio. E aí cabe uma série de perguntas, é claro, e aí vai para o engenheiro ambiental, que é o seu caso também. Existe como ter como é que eu vou perguntar, como é que eu vou formular essa pergunta de maneira que você entenda bem? É simples. Existe como a gente ter um projeto, um programa de ações de políticas públicas para controlar esse tipo de situação, para evitar esse tipo de desastre? Ou, que o senhor citou, comparou muito bem a questão do ônibus com as casas das encostas. Foi perfeito, deu para entender perfeitamente. Agora, o que eu quero entender é, existe como ter as casas nas encostas e mesmo diante desses desastres não ter esse tipo de acidente? Não é aconselhável casa em encosta, né? Isso não é nem não é aconselhável, não. Legalmente nem é permitido, porque é área de preservação permanente, como eu já disse, por causa da questão ambiental e pelo risco, que é morar lá, que é ocupar essas áreas. Então, assim, não é uma área que deve ser ocupada, ponto. Se existe necessidade de política habitacional, se existe não, né? Existe a necessidade de uma política habitacional que precisa direcionar essas pessoas para uma outra área, uma outra alternativa de ocupação que não seja essas encostas. Porque a gente olha lá, é muito bonito, né? Você fica numa pousada lá na montanha, no meio da mata, aquilo é uma delícia. Quem não gosta disso? Mas o risco para um caso desse aí, você vê que a coisa foi tão urgente, foi tão emergente, assim, não deu tempo de fazer nada. Eu vi um relato ontem de uma menina que falou assim, eu vou tomar café lá nos fundos da loja. Foi tomar café e ficou. Não deu tempo, porque chamam eventos hidrológicos críticos ou eventos extremos hidrológicos. Se tem algumas alternativas, aí me perguntaram também, não sei se foi você, alguém me perguntou assim, a mudança climática tem uma relação direta com o que aconteceu lá? A gente nem pode afirmar isso diretamente. Não dá para afirmar, porque são períodos distintos. Então, assim, eu estava explicando para os meus alunos de engenharia semana passada por que choveu tão forte lá, né? Então, tem toda uma questão de evaporação. O vapor entra em contato lá com a retenção da montanha e concentra a chuva num determinado lugar. Então, assim, resumidamente, é isso. Mas existem algumas alternativas. Assim, coisas que a gente fala relacionadas às emissões, à questão climática, que podem contribuir. Então, assim, reduzir desmatamento, a gente consegue, com uma política pública, reduzir o desmatamento a zero. É possível isso acontecer. Porque a gente fica falando muito em vegetação, né? A questão do oxigênio, que a vegetação é importante para isso, etc. e tal, e quando, na verdade, o que a gente precisa é da vegetação para essa transpiração, para formar as chuvas regularmente no Brasil, porque há uma irregularidade na precipitação, na chuva no Brasil. A gente precisa sequestrar esse carbono das emissões, e é a vegetação que faz isso. Então, se eu ocupo um imóvel num barranco, numa encosta com vegetação, eu estou deixando de usar a vegetação para sequestrar o carbono das emissões atmosféricas. Eu estou deixando de usar a vegetação para fazer a evaporação, a evapotranspiração ou evaporação que contribui com a precipitação naquele determinado lugar. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, substituir combustível fóssil por outras fontes alternativas. Existem algumas ações que a gente pode propor, sempre lembrando, não é responsabilidade do poder público, é responsabilidade do poder público e da sociedade nessas ações. A agricultura sustentável, que está muito em alta aí, então algumas ações que podem promover isso. E principalmente quando se fala em uso e ocupação do solo, é implementar um plano diretor e dar oportunidade com política habitacional para a população. Essa agricultura
sustentável é fantástica, né? A gente vai entendendo, vai vendo, vai acompanhando, né? E tem gente já aproveitando todos os dejetos, todos os o material orgânico, tanto das casas, né, quanto também dos currais, das pocilgas, reutilizando tudo e fertilizando, transformando aquilo numa produção quase que inimaginável antes. E economizando, né? E economizando e produzindo com qualidade. Professor, falando de Campos, nós temos problemas seríssimos aqui com alagamentos, né? E aí vem a questão diferente das encostas. A gente não sofre com esse desbarrancamento aí, que é terrível, mas a gente sofre com os alagamentos que são provocados. E aí a gente começa a retornar, vai e volta, tipo aquela história do bumerangue, nessa questão das políticas públicas. É a falta de planejamento. Tem pontos em Campos que estão, acho que a Praça São Salvador, se não me falha, está coisa de 10 metros acima do nível do mar, né? Bem baixo, né? Alguma coisa assim, se não me falha a memória. Vou citar pontos aqui da área central, por exemplo, ali naquela região do edifício Salete. Ali é um dos pontos críticos de Campos. Tem ali um sistema, um reservão, um piscinão, que joga água para o canal de Coqueiros. Logo a seguir tem também ali a Marechal Floriano, que joga água para o canal Campos Macaé, e por aí vai. Você tem pontos muito, muito críticos. A própria descida da ponte Leonel Brizola, sentido Guarulhos Centro, e se for ficar aqui, a gente fica o dia inteiro. Isso tudo é falta de planejamento, ou tem a ação do ser humano aí também, que naquele caso, que o senhor já falou mais cedo, usa as inapropriadas sacolinhas dos supermercados, que não tem absolutamente nada a ver e são extremamente prejudiciais ao meio ambiente, para colocar o seu lixo, ou até mesmo descarta aquela sacolinha de qualquer maneira, joga na rua e aquilo fica ali entupindo os bueiros, entupindo as bocas de lobo e atrapalhando tudo. É esse conjunto, como é que é essa situação? Existe uma solução para Campos, por exemplo? A gente é um conjunto de tudo isso aí que você falou, né? Você perguntou respondendo. É um conjunto de tudo isso que você fala. Hoje, o que a gente entende assim, da questão de alagamento na área urbana é que demorou um pouquinho, mas a gente já não pode mais asfaltar as ruas. Porque eu tenho uma rua próxima da minha casa aqui, que é paralelepípedo, né? Esse sistema antigo do paralelepípedo era ele que contribuía com a infiltração da água e interferia diretamente no sistema de drenagem. Então, assim, muitas vezes o próprio ambiente nem dependia do ser humano para drenar a água, porque o espaço, o solo que ainda existe no sistema de blocos permite a drenagem. Então, assim, a primeira coisa que foi pensada vamos parar não autoriza mais asfalto em rua, porque a gente vai contribuir com o sistema de drenagem. O nosso contexto é igual a todo o contexto das grandes cidades, ou das cidades a nível nacional, né, Cláudio? A história de construir de dentro para fora, próximo do rio para fora, a ocupação, o desenvolvimento traz uma aglomeração e uma busca desenfreada por moradia. Então, assim, quem mora no interior quer morar no grande centro porque acredita que lá é o lugar onde vai ter dinheiro, economia, trabalho, estudo. Quantas pessoas vêm para cá de outras cidades para estudar? Então, quando a gente tem um planejamento, uma política urbana, uma política pública de planejamento urbano, a gente tem que estar preparado para os moradores, para a geração de resíduo, de ocupação dos moradores, e para os flutuantes, para aquelas pessoas que vêm e vão dia ou outro. Vamos pensar na universidade.
vem 20 ônibus para as universidades. Vamos colocar uma universidade como exemplo. Então, assim, existem alunos daquela universidade que são daqui, que vão gerar X metros cúbicos de esgoto dia, ou consumir X metro cúbico de água dia. Quando eu tenho os flutuantes, essas pessoas que vêm nesses 20 ônibus, eu vou triplicar o volume de água que é consumido e o volume de esgoto que é gerado. Eu vou triplicar o espaço necessário para que essas pessoas possam utilizar. Eu vou triplicar a quantidade de sacola de supermercado que vai ser usada como suporte para o lixo. Então, assim, é um planejamento que deve ser integrado de política pública. Tem solução. A gente está caminhando para propostas melhores, principalmente porque a sociedade está acordando para isso, está começando a enxergar que o espaço é democrático, principalmente com tecnologia. Antes você, para ir participar de uma discussão na Câmara ou no Senado, onde quer que seja, você tinha que ir até o lugar. Agora, esse momento, esses últimos 2 anos, mostraram. Olha o que a gente está fazendo aqui, né? Se eu conversar com você numa entrevista, eu iria até a rádio. A gente está aqui com a tecnologia a nosso favor. Então, acho que as tecnologias e a participação da sociedade têm influenciado bastante nessas propostas. Aí, até mesmo, Cláudio, quando você pergunta se tem solução, a solução é a denúncia. A população queimou lixo, denuncia. Alagou, informa. Olha, minha rua está alagando, informa. Tem vazamento, informa. Ligação clandestina, denuncia. Porque a gente está vivendo em grupo. A cidade é um condomínio. E ela tem o seu estatuto. Poucas pessoas conhecem o estatuto da cidade, né? E deveriam conhecer, porque são as regras da nossa vida aqui na cidade. Então, acho que a sociedade está acordando para isso. E se nós não fizermos, sozinho o poder público não consegue. Eu acho que essa é a mensagem para entender essa possível solução aí das demandas. Dá para dividir em percentual, meio a meio? Dá. Poder público e sociedade, responsabilidade compartilhada, meio a meio. 100% de certeza disso. Aliás, eu estou até para arriscar que o poder público é aquela história. Eu às vezes falo que as pessoas falam, Cláudio, mas você está com... Não estou com prefeito, não estou com vereador, não é questão disso não. É que eu nunca vi nenhum prefeito despejando um caminhão de lixo ali na orla de Guarulhos, por exemplo. no meio da rua. Você está compreendendo onde é que eu quero chegar? Até sei de onde você está falando, porque às vezes eu dou umas caminhadas por ali. Não é? Tá horrível. Aí vaga de estacionamento de carro ainda. Não é? É horrível aquilo. E outro dia, isso lá para 2019, acho que 2020, a prefeitura tinha acabado de fazer ali aquela coleta, aquela limpeza, e de repente estava saindo o caminhão com lixo e o caminhão da prefeitura com a máquina, veio o camarada com o caminhão dele e entornou o lixo ali de novo. É um tipo de situação que me deixa um pouco descrente, entendeu? Sobre essa participação da população. E olha... Eu acredito no povo, eu acredito. Não, sim, acredito. Essa minoria, uma hora vai chegar e ficar tão pequena que vai ser literalmente esmagada pelas boas ações da maioria. Dos exemplos, é isso aí. E é sempre assim, o lixo, com relação ao lixo. Uma pessoa coloca um saco, a outra vez vai lá e coloca, a outra vez vai lá e coloca, e eles vão criando esse lixo aí na rua. Quer dizer, um vai seguindo o outro. Colocou ali, então ali é lixo, eu vou colocar também. Eu acredito muito também na punição, sabe? Porque tem uns que não tem jeito, aqueles ali vão ficar a vida inteira fazendo errado. Então vamos partir para punição com multa, né? Não acredito mais em orientação para determinado tipo de situação. Orientação é lá no banco do colégio, né? Mas, sei lá, a vontade que tenha da gente continuar conversando aqui boa parte dessa manhã, mas os seus compromissos também não permitem, nossa hora já avançou. Olha, você quer ver um assunto que dá uma pauta aqui para um programa inteiro, as sacolinhas de supermercados?
O senhor falou que a população já tem avançado nisso e muita gente está consciente, tem até aquelas ecobags, né? Que não só são baratas, como ajudam muito o meio ambiente. A questão do supermercado dá ou não dá a sacolinha, não é só por uma questão de custar ou não custar, pagar ou não pagar, quem vai pagar ou quem não vai pagar, é questão de ambiental. Quando as pessoas passarem a entender que é ambiental, acho que vai acabar esse dilema, não, professor? Sem dúvida. Muitos países desenvolvidos não tem essa história de sacola. E até quando eu te falei assim, a sacola é feita de trigo ou de inhame, nesses países as sacolas que são vendidas, elas são feitas com material que degrada, né? Que se autodecompõe lá. Então, biodegradável, né? Que se chama. Isso é uma cultura internacional que a gente tem que seguir, cara. Ah, mas nós somos país de terceiro mundo, mas eu quero seguir quem é bom. Eu quero seguir o exemplo certo, aquele que faz o bem. E eu acho que a gente está no caminho. Nós demoramos um pouco para isso, mas a gente está no caminho. Já começamos a trilhar, né? Então, tomara que a gente consiga chegar lá, e aí vai das ações, aquilo que o senhor falou, tanto do poder público, de executar, fiscalizar, mas principalmente da população de participar. Meu querido professor, Dr. Frank Pavão, muito obrigado pela entrevista, que honra poder recebê-lo aqui, tenho certeza que em breve estaremos juntos, pelo menos eu vou estar incomodando mais vezes aí o senhor a partir de agora. E não, eu pode deixar que eu vou devagar. E espero que o senhor tenha gostado também e que a gente possa estar sempre aqui de portas abertas para divulgar o seu trabalho, qualquer que seja aí as ações que o senhor venha desenvolver, para que a gente possa trabalhar junto também no sentido de divulgar e de abraçar essas ideias boas aí que o senhor tem. Muito obrigado mesmo. Agradeço o convite e parabéns pela iniciativa e estou à disposição para futuras demandas aí de temas. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Acho que o mundo está ficando mais consciente, que seja pela dor ou pelo amor, como dizia meu pai, de um jeito ou de outro a gente acaba. Tomara que seja mais pelo amor, né? Porque pela dor é muito ruim, a dor é terrível. Olha a situação que estamos vivendo. Aliás, hoje já saiu aí a informação nova de que 171 pessoas morreram, e essa tragédia deve superar a maior tragédia, porque já está no mesmo número lá de Petrópolis, da de 1988, que foram 171 mortos também. Então, infelizmente, essa deve até passar, lamentavelmente. Bom, 9h14, fechamos o programa, agradecendo aqui mais uma vez ao professor Frank Pavão, PhD em Meio Ambiente, advogado ambiental, engenheiro ambiental e professor da FGV, do IFE, do ISICENSA e da Cândido Mendes. A você que continue ligado aqui na Folha, a gente volta amanhã a partir das 7 da manhã. O oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Tá na hora de economizar energia com a Eletro.